Bem, então vamos dar início à nossa reunião, nossa 242ª reunião virtual do GEAI. Então, nós estamos hoje com a nossa reunião com um convidado especial, nosso amigo Orson Peter, né? Peter, em inglês pode escolher. Em português, então vamos portuguesar Orson Peter Carrara. E é uma satisfação muito grande trazer o Orson aqui para o nosso grupo. Eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite, mas isso foi feito o ano passado, então ele tem uma agenda muito forte, difícil de encaixar, né, Orson, de tanta atividade que ele tem. Tem uma carreira extraordinária no meio espírita, e apenas lembrar que ele é um grande escritor, com muitos livros publicados, é um articulista que escreve muitos artigos. Aliás, ele também, eu mandei uma mensagem para ele pedindo para escrever alguma coisa para o GEAI, e ele falou, pode ficar tranquilo, eu vou escrever uma vez por semana. Falei, o quê? Toda semana? Eu falei, toda semana. E até hoje ele manda os artigos e a gente vai publicando no GEAI, é tanta coisa que a gente se perde. Então, ele realmente é uma pessoa muito engajada no movimento espírita, mas o Orson também adentrou na vida digital, né, Orson? Ele trabalha, tem um canal no YouTube com mais de 8.000 inscritos, tem mais de 2.300 vídeos publicados, de entrevistas, né, de muitos temas são abordados nas suas entrevistas, no seu bate-papo, e ele também é um articulador da sessão de entrevista de um grande periódico espírita digital, que é O Consolador, né? Portanto, nós estamos diante de uma pessoa com uma capacidade muito grande no movimento espírita. Ele conhece muito o movimento espírita, tanto nacional como internacional, porque ele também faz entrevista com o pessoal da França, Portugal, né? E vários locais aí, até da América Latina, e várias partes do mundo. Apenas esclarecendo, Orson, nosso grupo se reúne neste horário todos os domingos, das 6 às 7h30, mais ou menos. Por volta disso a gente encerra a reunião. É uma reunião bastante informal, cada um fala um pouco e a gente faz um debate sobre vários temas também. E eu encaixei dentro desse projeto um projeto com convidados especiais. Nós recebemos o Luiz Rivas, que falou muito bem também sobre o movimento espírita e sobre a sua atividade espírita com a atividade infantil, agora com a transcomunicação instrumental, né, recente dele. E assim nós vamos fazendo também um trabalho em conjunto com as nossas reuniões participativas e também com entrevistados, vamos dizer assim, bate-papo com pessoas convidadas. Assim, dessa forma, hoje quem quiser fazer pergunta, pode fazer via chat, e o chat vai ser gravado e disponibilizado também, como também pode levantar a mão. Mas eu gostaria de iniciar que ele mesmo pudesse falar um pouquinho sobre
a sua vida, né, a sua vida espírita, o porquê ele se encaixou dentro da doutrina espírita, o que ele sente ao receber as informações do plano espiritual, né, quando começou a sua carreira, a sua vida espírita, e, e o que você pode dizer para a gente da importância do espiritismo na sua vida, Orson? Fique à vontade. Raul e demais amigos aqui do GEAI, que satisfação, que honra poder participar com vocês e principalmente conhecer novos amigos que, sem dúvida, enriquece a nossa vida, ver esta integração entre países, entre estados do Brasil e principalmente entre idealistas dedicados ao espiritismo, esta riqueza incomparável que nós temos à nossa disposição. Muito obrigado pelo convite, meus cumprimentos ao esforço desse grupo que vem se projetando ao longo do tempo, com a admiração de todos nós, com a nossa gratidão. História para contar é o que não falta, né, Raul? Eu me considero uma pessoa entusiasmada. Se tem algo que eu posso dizer que tenho dentro de mim, é entusiasmo. Eu nasci numa família espírita, meu avô já era espírita, e, além da influência dos meus pais, muito dedicados à doutrina espírita, lá na pequena Mineiros do Tietê, que é uma cidade na região de Bauru, e é uma cidade muito pequena, hoje ela tem apenas 14 mil habitantes, mas é uma cidade onde eu nasci, e, além da influência dos meus pais, eu tive uma influência muito grande de um irmão do meu pai, o meu tio Pedro Carrara, que, guardadas todas as devidas proporções, posso considerar hoje, sem receio nenhum, o Kardec, lá da pequena e micro-região de Jaú. Tal a influência que esse homem exerceu na região toda, na sua época. Ele morreu muito jovem, num acidente automobilístico, com 55 anos, em 1982, mas eu tive a influência dele desde a infância, porque eu fui aluno dele na evangelização infantil, nos debates da adolescência, da mocidade espírita, e a influência dele foi gigantesca, estimulando-me a esse entusiasmo que sinto hoje. Eu aprendi com ele muito, muito mesmo, inclusive administrativamente, questão de estatutos, de atas, aprendi muito com ele, com a perseverança dele, com a seriedade doutrinária com que ele fazia as coisas. E eu, paralelamente a isso, vivi uma experiência que me marcou a vida com a minha professora primária. Eu tinha 10 anos de idade e a minha professora dizia que eu tinha uma boa dicção, que a minha voz fluía bem, falava com firmeza. Então, ela me escalou para participar de uma cerimônia cívica na cidade, coincidente com o aniversário da cidade. Essa cerimônia ela aconteceu por volta do final de agosto. A Mineiros do Tietê aniversaria no dia 29 de agosto, muito próximo do dia 7 de setembro. Então, a prefeitura organizou um evento cívico. Naquele tempo, a cidade só tinha o grupo escolar Antônio Ferraz. E eu fui o aluno escolhido para fazer a abertura do evento com 10 anos de idade. Depois, haveria uma mesa solene com as autoridades, conduzida por um mestre de cerimônia, etc. Mas antes, eu deveria fazer uma saudação ao público. Então, ela me treinou. Eu deveria dizer apenas uma frase. Vamos iniciar a cerimônia cívica. Cantemos o hino à bandeira. Ela fez que eu decorasse a frase e, no dia, ela levou a letra na véspera para que eu levasse no bolso. Eu era uma criança muito retraída, muito tímido, tinha vergonha de tudo e de todos. E ela disse, quando você disser, cantemos o hino à bandeira, se ninguém cantar, você cante. E deu a letra que eu colocasse e levasse no bolso. E chegou o dia, a praça da cidade, da igreja matriz, lotada com as suas 3 mil pessoas aproximadamente, entre autoridades, alunos, pais, professores, convidados de outras cidades, etc. E puseram um microfone de pedestal à minha altura, já ajustado, no alto da escada, lá no pátio de entrada. E quando chegou a hora, ela falou, pode subir. Eu estava com o meu uniforme de aluno do ensino fundamental, naquele tempo, escola primária,
Subi as escadarias, postei-me de frente ao microfone e falei. Ela falou, pode falar, lá de baixo, né? Sentada ali no começo da escada. E eu falei, vamos iniciar a cerimônia cívica. Cantemos o hino à bandeira, como havia sido combinado. Mas quando eu disse isso, houve um silêncio absoluto, não aconteceu nada. Então, eu não sabia o que fazer, eu olhava para ela, assustado, nervoso, com medo, vermelho, como essa camisa aqui. Olhei para ela e ela falou, cante, menino, cante, cante, cante o hino, a letra no bolso. E quando eu peguei, fui enfiar a mão no bolso, cadê a letra? Eu havia esquecido a letra. Então, eu falei no microfone, sem saber que tudo que eu falasse no microfone saía pelas caixas colocadas nas árvores e nos postes. Eu falei, eu esqueci. Foi uma gargalhada de todo aquele público imenso. E quando eu falei, eu esqueci, e o povo gargalhou, eu olhei para baixo e vi, entre aspas, aquele monstro subindo na minha direção. Entre monstro, porque eu conhecia bem a professora que nos erguia por aqui, a professora que atingia o fundo da classe com o giz, com o apagador. Então, eu olhei aquilo e fiquei apavorado e dei no pé. Foi a segunda gargalhada. Quando eu dei no pé e corri atrás da igreja, ela correu atrás de mim. Foi a terceira gargalhada. E não me perguntem o que aconteceu atrás da igreja, porque até hoje eu não consigo me recordar do que aconteceu. Eu tive a oportunidade de perguntar isso para um doutor em psicologia. Ele falou, possivelmente você colocou isso no inconsciente, escondeu isso no inconsciente para se defender e para sobreviver. Ela deve ter pego você pelos cabelos, ter dado uns tapas, ter sacoalhado, alguma coisa assim. E eu falo isso não em acusação à minha querida professora. Eu falo isso até em gratidão à dona Norma Botelho, porque ela já está desencarnada, porque eu poderia ter ficado gago com aquela experiência, mas ela me jogou na fogueira e aquilo me preparou para a tarefa que viria, de falar em público, porque eu adoro falar em público. Mas aquele episódio causou-me um trauma de timidez. Eu fui um adolescente travado pela timidez. Dos 10, eu estava pré-adolescente, né? Dos 10 aos 17 anos, eu praticamente não vivia a minha adolescência, não saía de casa. Eu ia da escola para casa, da casa para a escola, só isso. Quando eu conheci a minha esposa, minha namorada, ela que teve que tomar a iniciativa, porque eu era muito tímido. Ela falou, e aí, vai ou não vai? A gente se olhava, se paquerava, mas ela falou, e aí, vai ou não vai? A fila anda. E ela é que teve que me despertar, né? Mas, paralelamente a isso, durante esse tempo de reclusão na timidez, eu li muito. Toda a obra do Kardec, de Ivone Pereira, de Humberto de Campos, de André Luiz. Meus pais sempre me incentivaram a leitura. E eu vejo hoje, na altura dos meus 60 e poucos anos, que aquela fase de recolhimento, estudo e leitura, que eu releria depois, mais adiante, foram de fundamental importância para a minha formação doutrinária, aliado à influência do meu tio Pedro Carrara. E, aos 17 anos, eu me deparei com uma mensagem de Emmanuel, que se chama O Auxílio Virá. É uma mensagem curtinha, muito compacta, e aquela mensagem abriu-me o universo de libertar-me daquela prisão psicológica, emocional, da timidez. E eu sempre gostei, Raul e amigos, sempre gostei de comunicação. E não falo de comunicação de espírito, não, falo de comunicação humana mesmo, através da voz, da correspondência, dos e-mails, e agora mais particularmente dos meios virtuais, a capacidade que nós temos de nos comunicarmos, de transmitir ideias, e talvez, levado pelo entusiasmo que eu fui desenvolvendo ao longo da minha adolescência e mocidade, motivado pelo entusiasmo de meu tio Pedro, eu me considero que me tornei um entusiasta da divulgação espírita. Eu, na época da chamada Carta Social, quando tinha palestras lá em Mineiros do Tietê, uma cidade muito pequena, repito, eu escrevia carta social para divulgar as palestras, porque carta social era 1 centavo, só podia pôr uma folha dentro e tinha que escrever à mão. E eu fazia uma por uma. Eram apenas 40 endereços lá da cidade, era pequena a família espírita. Então, quando tinha palestra, eu mandava a carta social convidando para a palestra. Antes disso, eu ia no sábado, de casa em casa, eram poucas casas,
entregar o convite rodado em mimeógrafo. Então, é um tempo de dinossauro mesmo, né? Muito antes dos e-mails. Depois surgiram os e-mails, passei a usar os e-mails, e agora explodiu com a virtualidade que nos permite esse trabalho que nós estamos envolvidos, vocês também, eu também. E como disse o Raul, eu tenho vivido experiências maravilhosas com essas entrevistas dentro e fora do Brasil, que me enriqueceram demais. Eu produzo conteúdos quase que diariamente e a gente percebe as experiências em toda parte. Eu não fui atrás dos famosos, dos conhecidos, não que o trabalho não seja bom, é claro que são bons esses trabalhos, mas eu fui atrás de pessoas desconhecidas, de anônimos, de pessoas que não se projetaram, no entanto, ali na sua cidade, no seu bairro, no seu centro espírita, deixaram ou deixam legados expressivos do ideal espírita. Então, Raul, numa síntese inicial, essa minha trajetória de entusiasmo, tendo nascido espírita, tendo recebido uma grande influência familiar e, dentro de mim, essa vontade de trabalhar e colaborar com a divulgação espírita, que, para mim, entusiasma profundamente.